4 Notícias. Oferecimento. Taust faz toda a diferença. Oral Center, avançado em implantes e estética. A partir de agora, 4 Notícias, a informação para você, em nome de Unimar, a Universidade de Marília. Seu futuro profissional garantido. Atenção, cotas do PIS/PASEP para quem tem 60 anos ou mais. Começa a liberação, mas o dinheiro não é para todo mundo. Microempreendedor individual com o CNPJ suspenso. Prazo para regularizar a situação termina nesta terça-feira. Expectativa para o início do mutirão da vacinação contra a febre amarela, vacinação fracionada. Enterrado o corpo do jovem Bruno Fortunato Denadai, 25 anos de idade, que foi assassinado a tiro na zona sul de Marília. Agora, a polícia investiga por que, quem e por quê. Qual o motivo da morte desse rapaz no segundo assassinato do ano? A onda de furtos de veículos continua em Marília. População reclama do aumento do IPTU e também da água. Com relação ao IPTU, o reajuste está sendo aplicado na prática, mas não houve qualquer aprovação pela Câmara Municipal. Diante disso, contribuintes já preparam ações na Justiça. O MAC, depois da derrota para o Olímpia, está na zona de rebaixamento da Série A3 e joga desta quarta-feira contra o Mantiqueira do Abreuzão. Ainda mais um recall da indústria automobilística. Você tem um Renault Kwid? Então, leve à concessionária. Problema no motor. E diante disso, continua a onda de problemas nos veículos produzidos pela indústria automobilística nacional. Uma febre de recalls. A partir de agora, 4 Notícias. A informação para você. Das cotas do PIS/PASEP, evidentemente para quem tem o dinheiro. O pagamento começou desta segunda-feira para quem tem 60 anos ou mais com conta na Caixa Federal ou então no Banco do Brasil. Desta quarta-feira, o pagamento começa para todos aqueles com 60 anos ou mais, independentemente da conta ou não no sistema bancário. Obtenha mais informação. E tem saldo nas contas vinculadas ao PIS e ao PASEP, podem sacar estes recursos com uma novidade de corte. A regra passa a valer daqui a 10 dias e faz parte de medida provisória assinada pelo presidente Michel Temer. De acordo com a medida provisória, ela ficou invariavelmente agora 60 anos para todo mundo. Lembrando, quem já sacou esse recurso alguma vez depois de 1988, ele não vai ter mais saldo para sacar. Foi a segunda redução de faixa etária para o saque do PIS/PASEP. Em agosto, o governo já havia reduzido a idade de 70 para 65 anos no caso de homens e 62 anos no caso de mulheres. Com a mudança, foram sacados entre outubro e 21 de dezembro 2 bilhões e 200 milhões de reais. Agora o governo espera abranger um público ainda maior. A expectativa é de que sejam sacados mais de 21 bilhões de reais por quase 11 milhões de pessoas. A cota do PIS/PASEP não é para todo mundo. Muita gente tem dúvida nessa questão. Então confira. Quem trabalhou com carteira assinada entre 1971 e 1988 e ainda não sacou as cotas do PIS, pode ter saldo a receber. No caso de cotista falecido, os herdeiros podem sacar e não é necessário seguir um calendário de pagamento para isso. Para sacar os recursos de cotista falecido, é preciso apresentar na agência da Caixa o documento que comprove o vínculo com o titular, que pode ser certidão ou declaração de dependentes habilitados à pensão por morte expedida pelo INSS.
alvará judicial designando o sucessor, escritura pública de inventário e partilha. Conferiu tudo? Agora mostre esse vídeo para outras pessoas que também possam ser herdeiros de cotistas do PIS. E não se esqueça, consulte os canais oficiais de atendimento da Caixa. caixa.gov.br/cotaspis, faça o download do app Caixa Trabalhador ou ligue no 0800 726 0207. A advogada Gíbia Ramos também falou sobre essa questão da cota do PIS/PASEP. Confira. Você sabia que o trabalhador que foi cadastrado no PIS entre os anos de 1971 a 1988 pode ter um valor em dinheiro para sacar? E caso esse trabalhador já tenha falecido, esse direito passa para os herdeiros. Diferente de como ocorre hoje em dia, antigamente o trabalhador tinha uma conta onde era depositada uma cota das contribuições do PIS. Anualmente, ao invés de receber um abono ou retirar essa cota, o beneficiário sacava os juros desse dinheiro. Contudo, o valor principal permanecia lá para gerar os juros para o próximo ano. Porém, em 1988, a lei mudou para como é hoje, e muitos trabalhadores ou não sabem ou não lembram que possuem esse dinheiro, que está lá, guardado na Caixa Econômica Federal. Tá aí, deu para entender? Cota é uma coisa, abono do PIS/PASEP outra. Aliás, o abono está liberado para quem trabalhou em 2016 por pelo menos 30 dias, ganhando até 2 salários mínimos, desde que inscrito no PIS há pelo menos 5 anos. Nascido em janeiro e fevereiro, o PIS/PASEP para quem tem número final de inscrição 5. O PIS é na Caixa Federal, PASEP é no Banco do Brasil. E um detalhe, o abono é um salário mínimo, R$ 954. Só que, no caso do PIS, a empresa tem que enviar também a RAIS, para que haja, então, a liberação formal do dinheiro. Microempreendedor individual, você está com o CNPJ suspenso? Então, atenção, prazo para regularização termina nesta terça-feira. Estamos recebendo Ruberley Rocha Machado, que é delegado do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo. Ruberley, boa noite. Boa noite, Zé Henrique. Bem, o que é microempreendedor individual e o que é o CNPJ? Bom, o CNPJ é o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. Todas as empresas ou todas as pessoas que exploram de forma habitual, com intenção de lucro, de forma mercantil ou exercem uma atividade, eles são obrigados a se cadastrarem perante o CNPJ e quando comercializa algum produto, inscrição estadual, inscrição municipal, para se ter o alvará de funcionamento. Bom, dentro desses cadastros nós temos um universo de modalidade jurídica, que é a forma como as empresas se constituem. Por exemplo, empresas, sociedades limitadas, empresários individuais, sociedades simples, sociedades anônimas. E dentro, depois da modalidade jurídica, nós temos também um outro cenário que é a modalidade de tributação. E nesta modalidade de tributação, o governo federal, junto com o estadual e municipal, em 2007, nasceu o Simples Nacional, que é um sistema simplificado de tributação que unifica guias do imposto de renda, do PIS, do COFINS, do ICMS, do IPI, do INSS, em apenas uma guia. Só que isso atendia as microempresas e as empresas de pequeno porte. Mas existia um grupo de contribuintes que ainda estes critérios de benesses tributárias ainda era caro para esse tipo de empreendedor. E surgiu assim, então, uma modalidade de tributação diferenciada, de forma de constituição simplificada, onde aquele empresário que exerce a sua atividade como comércio ou prestação de serviço, ele pode constituir essa atividade na condição de MEI, microempreendedor individual, ou seja, pelas regras de hoje, janeiro de 2018, todas aquelas empresas que faturam, ou melhor, uma receita bruta, serviços ou comercialização
até R$ 81 mil por ano. Eles podem optar por essa modalidade de tributação diferenciada, onde eles vão contribuir com 5% sobre o salário mínimo para fins de aposentadoria, R$ 1 para o Estado quando compra e vende mercadoria e R$ 5 para o município quando presta serviço. É importante lembrar que esse tipo de contribuição para a Previdência garante ao microempreendedor todos os benefícios previdenciários, exceto a aposentadoria por tempo de contribuição, que ele pode optar por essa condição de microempreendedor e fazer o recolhimento complementar. Bem, quem não regularizar, então, até esta terça-feira, que é o prazo concedido, pelo menos por enquanto, vai ter o CNPJ suspenso nessa condição mesmo. É isso, Ruberley? É isso mesmo. Vejamos, quando a legislação criou o microempreendedor, ele trouxe no estatuto que o fisco de ofício pode fazer o cancelamento. E ele está fazendo para aquelas empresas que não recolheram nem as contribuições de 2015, 16 ou 17, ou então não entregaram a declaração anual obrigatória. Então essas empresas precisam regularizar até amanhã, solicitar o parcelamento destes débitos para que tenha a manutenção do seu CNPJ, sob pena de ter o cancelamento. Há de se falar também para aquelas empresas que são empresas individuais que têm condição de optar pelo MEI, temos o prazo um pouco maior, até dia 31 de janeiro, com efeito retroativo a 1º de janeiro. Bem como, fica um alerta, os microempreendedores que ultrapassaram o limite de R$ 81 mil em 2017, pelas novas regras, não podem continuar nesta condição em 2018. E aí ele tem que olhar o que aconteceu em 2017. Em 2017 o limite era R$ 60 mil. Então, se eles ultrapassaram em até 20%, dessa mudança de tributação ficaria para 1º de janeiro. Se foi acima, a partir do período que houve o excesso. E em caso de início de atividade, retroage a abertura. Então eles têm esses prazos, cada um deve olhar os critérios, as regras, procurar uma orientação de um profissional contábil para que ele tenha as dúvidas esclarecidas, não fique em situação irregular com o fisco e tenha seus direitos assegurados. Ruberley, o destaque final. Simples Nacional, um grande número de empresas foram notificadas como exclusas do Simples a partir de 1º de janeiro de 2018. A maioria delas foram exclusas por estar com pendências com o Estado ou com a Prefeitura. Geralmente essas pendências é falta de recolhimento de impostos. Então, essas empresas têm aí até o dia 31 para sanar essas irregularidades, se for financeira, pagar à vista ou parcelar, se for cadastral, regularizar esse cadastro e solicitar novamente o ingresso no Simples com efeito a partir de 1º de janeiro de 2018. Lembrando que para muitos tipos de contribuinte, deixar o Simples Nacional é como se fosse uma pena de morte empresarial. Ele não consegue se fixar no mercado, se posicionar e ter competitividade. Para outros, talvez o Simples não seja interessante, depende muito da atividade. Mas a grande maioria, no pequeno comércio, no pequeno prestador de serviço, o Simples Nacional é que dá viabilidade e condição. E com relação ao MEI, é importantíssimo a criação de um programa a esses pequenos empresários, mas é necessário também que por parte dos fiscalizadores, dos agentes públicos, que se faça a fiscalização destas empresas, porque infelizmente a legislação ela veio com a boa intenção, mas nós temos aí empresários que usam desse subterfúgio para se postularem e permanecerem no MEI,
mas que não teriam as condições atendidas. Por exemplo, a legislação obriga que o MEI pode ter apenas um funcionário, faturamento até R$ 81 mil. Então, e às vezes só de aluguel aquele microempreendedor paga R$ 4, 5 mil. Então, fica um pedido aí às autoridades para que realmente faça uma fiscalização de perto a estas empresas que podem estar usufruindo e prejudicando o mercado, trazendo a concorrência desleal e atrapalhando assim a empresa que paga seus impostos regularmente em dia. Muito bem. Obrigado, Ruberley Rocha Machado, delegado do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo. Daqui a pouco você confere expectativa para o início do mutirão da vacinação contra a febre amarela, com vacina fracionada. Jovem de 25 anos é sepultado após ser assassinado. Quem matou e por quê? É o que a polícia de Marília agora está investigando. A gente volta já já.